Oi, Karine, tudo bem? Oi, André, tudo tranquilo. E nós estamos de volta com o Senado Notícias Revista. Isso mesmo, Karine, de volta e com tudo o que aconteceu de importante nessa semana aqui no Senado. Isso mesmo, André. Vamos ver no programa de hoje. O lobby, a arte de influenciar políticos, pode ser regulamentada. 55 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza. E o Congresso chega ao final do ano envolvido na votação do orçamento para 2019. O Senado Notícias Revista começa agora. A criação de regras para o lobby é uma das 70 novas medidas de combate à corrupção entregues em 2018 ao Congresso Nacional por grupos da sociedade civil. Já há algum tempo, propostas de regulamentação da atividade circulam no Senado e na Câmara, mas até hoje nenhuma foi aprovada. A atividade gera polêmica e pouca gente sabe o que ela significa. Você sabe o que é lobby? Não. Sabe o que faz um lobista? Não. Nunca ouviu falar nessa profissão, nessa atividade? Não. Geralmente é um infiltrado, né? Uma pessoa que está infiltrada dentro de algum lugar para poder descobrir algum assunto, alguma informação. Não sei, o que faz, Dani? Você? Faço a menor ideia. Ah, isso já é do dinheiro, né? É que pega... Um minuto agora. Lobista. Ah, eu não esqueci. Esqueci o que é. Eu acho que lobby deve ser essa parte assim contábil, alguma coisa desse tipo, será? De origem inglesa, a palavra lobby, em sua tradução literal, significa um amplo salão na entrada de um hotel ou teatro, por exemplo. Mas o termo hoje é usado para definir a pressão que uma pessoa ou grupos organizados exercem sobre os poderes executivo e legislativo com o objetivo de influenciar decisões. Lobby é um engajamento direto do profissional de relações governamentais ou de um interessado da sociedade civil, do setor privado, dos próprios órgãos públicos, com um tomador de decisão da esfera pública. Lobby é toda aquela solicitação oral que determinada pessoa faz. Então o lobby ele está em qualquer lugar. Se você vai ao supermercado com seu filho, ele pede para você comprar um brinquedo para ele está fazendo um lobby junto a você. Não existe uma definição única e universal de lobby. Inclusive, esse é um dos temas que precisam ser tratados numa legislação sobre lobby. E como surgiu o termo lobista na forma como é usado hoje? Segundo a versão mais conhecida, foi durante o mandato do presidente americano Ulysses Grant, entre 1864 e 1869. O presidente morava em um hotel em Washington. À noite, ele costumava descer para tomar conhaque e fumar charutos no lobby do hotel, um espaço como este, onde fica a recepção. Nesse lugar, ele era abordado por muitas pessoas com reivindicações. E o presidente passou a se referir a essas pessoas como os lobistas do Hotel Willard. Em países como Estados Unidos e Canadá, o lobby é uma atividade regulamentada e controlada. No Brasil, apesar de a profissão ser reconhecida oficialmente, ainda não existem regras para o trabalho dos lobistas. O relacionamento entre grupos de interesse e poder público acontece de forma pouco clara. Para muitos, a atividade é associada à corrupção e tráfico de influência. A linha não é tão tênue, porque está muito claro na legislação o que é crime, o que é corrupção, o que é vantagem indevida. O que a gente percebe é que os veículos de comunicação preferem chamar aqueles que são corruptores, mochileiros, malheiros, às vezes de lobista. Quando é que o lobby se torna ilegítimo? Quando ele opera nas sombras e opera utilizando meios escusos, como, por exemplo, o pagamento de propinas. Mais de 15 projetos tramitam no Congresso propondo regras para a atividade. A ideia é tirar o lobby das sombras. A regulamentação está muito mais voltada à compreensão da atividade, né, para evitar essa falta de informação. Acaba com a corrupção? Não. A corrupção não acaba com a regulamentação do lobby, mas a regulamentação do lobby, junto com as leis de acesso à informação, com regras que disciplinem o financiamento eleitoral, com regras que disciplinem o conflito de interesses, ou seja, o arcabouço geral de medidas anticorrupção, contribui sim para essa finalidade. Mas enquanto a regulamentação não vem,
Até gente comum se apropria do termo e sai por aí fazendo um lobbyzinho. Acho que todo mundo tem que fazer a sua divulgação, seu marketing, né? Senão não tem como. Você tá fazendo lobby com essa mala aí? Não, vou trabalhar. Eu tô fazendo uma propaganda. Lobby? É, um lobbyzinho, puxando, né, pra mim. Até logo. A pobreza no Brasil está aumentando. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que quase 2 milhões de pessoas passaram a viver nessa situação entre 2016 e 2017. Um drama, Karine. Ao todo, 55 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza. Para muitos deles, cada dia é um novo dia na batalha pela sobrevivência. Eu cozinho ali. Ele ganha uma cesta de miudinho, olha, com que nós não estamos comendo. Essa é Maria de Fátima. Ela tem 61 anos, é casada com seu Eduardo Barbosa Silva, ganha R$80 por mês e está vivendo nesse acampamento improvisado. No bairro que ela nasceu, ela conta com a ajuda de amigos. Tem dia que não tem nada. Eu saio no vizinho, ó, lavo uma roupa, lavo a louça, aí ali eu trabalho pela comida. Aí pego e levo para meus filhos comer. Ela não tem dinheiro para pagar, eu levo arroz, feijão, o leite para os pequenos. Maria de Fátima é apenas um exemplo dos quase 55 milhões de brasileiros em situação de pobreza. São considerados pobres aqueles com rendimento inferior a $5,5 por dia, o que corresponde a cerca de R$406 por mês. De acordo com o IBGE, em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. O número passou de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017, um crescimento de quase 4%. Isso afeta desigualmente a sociedade, afeta principalmente a sociedade do Nordeste, em que mais de 40% da população está numa situação de pobreza, sendo o estado com os indicadores mais negativos, infelizmente, o Maranhão, com mais da metade da população em uma situação de pobreza, e afeta também, infelizmente, mais as mães solteiras e as mães solteiras de cor negra. O resultado da pesquisa gerou divergências entre especialistas no tema. Esse estudo revela uma situação dramática da realidade nacional. Nós temos uma piora num conjunto de indicadores, né? Na questão de pobreza, na questão de miséria, de extrema pobreza, na questão de uma série de outros bens. Considerando a situação recente do país, em que a gente passou por uma crise, está só agora saindo de uma das maiores crises da nossa história, com uma queda muito grande do PIB e do PIB per capita, é um aumento da pobreza até moderado, assim, até um aumento menor do que a gente já viu em outros momentos da nossa história, nos anos 80, por exemplo. As soluções para o problema passam por alterações na economia e na política. Tem algumas políticas que são, assim, custam menos e são muito eficientes, né? E que eu acho que, pelo menos, poderiam já até ter sido um pouco expandidas, mas ainda há tempo para isso, que são, por exemplo, o Bolsa Família, né? Um programa bem barato, do ponto de vista de tudo que o Estado brasileiro arrecada e muito bem focalizado nos mais pobres. O dinheiro existe, é uma questão de vontade política. Hoje a gente não tem. Né? Se a gente pegar do Fundo Público Nacional, mais de 40% é destinado para pagamento de juros e amortizações. Então é uma questão de prioridade. Se o Estado quiser fazer, o Estado faz. Na última coluna Momento Eco do ano, o jornalista César Mendes fala do debate sobre biocombustíveis na COP24, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que aconteceu essa semana na Polônia. Ao lado do Canadá, o Brasil é líder mundial na descarbonização de combustíveis, em busca de alternativas para diminuir as emissões de CO2 na atmosfera.
Apresentado essa semana na Conferência do Clima das Nações Unidas, o relatório intitulado Criando o Biofuturo explica que o caminho para atingir as metas mundiais de redução dos gases do efeito estufa passa necessariamente pelo estímulo aos biocombustíveis e aos bioprodutos, e aponta a necessidade de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade econômica e a inovação tecnológica nessa área. Um exemplo disso é a biorefinaria, um conceito que o programa Ecosenado já mostrou para você na edição de novembro desse ano. A biomassa é a matéria orgânica utilizada na produção de biocombustíveis. A mais comum no Brasil é a cana-de-açúcar, mas também pode-se usar mamona, dendê ou soja, por exemplo. Para ampliar o aproveitamento da matéria orgânica usada na produção de energia, a indústria química utiliza a biorefinaria. Quando a gente chama de biorefinaria, significa dizer que você tem uma biomassa vegetal, uma cana, uma soja, um dendê, milho e entre outros, e você consegue então separar diversos produtos nesta biomassa. O resultado da biorefinaria é a utilização da matéria-prima na fabricação de vários produtos e a geração de um mínimo de resíduos. De acordo com o relatório apresentado na COP24, o uso de biocombustíveis já chega a 50% do total de energia renovável consumida no mundo. 131 bilhões de litros de biocombustíveis são produzidos ao ano hoje em dia, mas esse valor deve chegar aos 222 bilhões de litros até 2025. O uso de bioquerosene, uma modalidade de biocombustível na aviação civil, já foi tema também do programa Ecosenado. O bioquerosene é produzido a partir de fontes alternativas de energia, como óleos vegetais, gorduras animais e algas. Esse combustível de aviação reduz as emissões de gases do efeito estufa em até 80%. Uma adição de 10% ao combustível fóssil, por exemplo, diminui a quantidade de poluentes em 1/3. Na aviação comercial, voos com bioquerosene já foram feitos no mundo todo. Começaram em 2008 na Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia. Em 2010, um voo teste de 45 minutos da TAM usou 50% de combustível à base de pinhão manso. 2 anos depois, durante a Rio+20, uma aeronave da empresa aérea holandesa KLM voou de Amsterdã para o Rio de Janeiro, parcialmente abastecida com bioquerosene. As brasileiras Gol e Azul também usaram combustível renovável em voos experimentais durante a conferência. Do ponto de vista da tecnologia, bioquerosene para a aviação já é uma realidade. Esse foi o Momento Eco, em sua última edição de 2018. No ano que vem, voltamos a nos encontrar com você, trazendo as notícias do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente. Até lá! André, vamos ver agora o que foi destaque na Agência Senado durante a semana? Pois é, Karine. Na internet, a Agência Senado mostra o que acontece de importante por aqui. Está na hora do nosso giro de notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, o destaque da Agência Senado era para a instalação de uma comissão mista que vai analisar a medida provisória sobre os serviços de distribuição de energia elétrica no Amazonas e em Alagoas. A medida prevê a contratação emergencial e temporária de empresa privada para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica nos 2 estados. As concessões da Amazonas Energia e da Companhia Energética de Alagoas terminam em dezembro. A medida abre as portas para a privatização dos serviços nos 2 estados. Já na terça-feira, o plenário do Senado aprovava o aumento da pena para o crime de maus-tratos a animais. Hoje, a pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Com o projeto, a pena agora será de 1 a 4 anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado noticiava a aprovação pelo plenário de um projeto de lei da Câmara que permite o auxílio de fundações de apoio à Fiocruz para a produção e fornecimento de vacinas, medicamentos e outros insumos e serviços para a saúde, principalmente por meio de projetos de atendimento a demandas internacionais. Votada em regime de urgência, a matéria segue para a sanção do presidente da República. E na quinta-feira,
Era noticiada a aprovação do projeto de decreto legislativo que estabelece novas diretrizes para a Política Nacional de Defesa e para a Estratégia de Defesa. O projeto fixa 28 posicionamentos para o país na área, entre eles o apoio ao multilateralismo nas relações internacionais. A votação do orçamento é uma das atribuições do Congresso Nacional. Deputados e senadores são responsáveis por aprovar e fiscalizar o planejamento do governo quanto às expectativas de obtenção de receita e limites de gastos com suas despesas. É uma conta complicada, André, principalmente num país tão grande como o Brasil e que ainda não se recuperou de uma das maiores crises econômicas de sua história. Por isso, eu fui descobrir algumas peculiaridades deste orçamento e quais os segredos para que essa conta feche. Vamos dar uma olhada? Que a lei orçamentária traz a projeção do salário mínimo, a previsão de crescimento do produto interno bruto e a meta fiscal a ser cumprida pelo governo, você já deve ter visto caso acompanhe as notícias de economia. Mas o texto final, que está prestes a ser aprovado para o orçamento de 2019, tem peculiaridades. O projeto enviado pelo Executivo ao Congresso em agosto recebeu mais de 9 mil emendas dos parlamentares. Mas este foi o primeiro, em muitos anos, em que não houve reestimativa da receita. Pela lei, caso a arrecadação seja maior que a prevista no orçamento, que já está no limite, ela não pode ser destinada a pagar despesas. Deve contribuir para a diminuição do déficit primário, ou seja, do rombo fiscal. Nós trabalhamos com os números que o Executivo mandou na PELOA e não foi acrescido. O relatório realmente é extremamente enxuto, mas acabou atendendo, ainda que nós, claro, sabemos que os valores são ainda insuficientes, mas foi distribuído de forma absolutamente criteriosa. Outro ponto que chamou a atenção durante a elaboração da proposta orçamentária de 2019 é que o próximo ministro da Saúde teria que remanejar o montante destinado à sua pasta. É que com o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde, aprovado neste ano, o impacto seria de cerca de R$1 bilhão e o programa Farmácia Popular estaria correndo risco de sofrer cortes, por sugestão do atual ministro. Mas o relator encontrou uma saída. Sobretudo por se tratar de uma despesa obrigatória criada pelo Congresso Nacional com divergência do Executivo, solicitamos a essa comissão autorização especial para cancelar parcela da dotação destinada ao Programa de Sustentação do Investimento PSI, da forma similar ao que já foi feito em relação ao parecer preliminar de 2018. Esse PSI tem um valor de mais ou menos R$1 bilhão na receita, no orçamento, na parte livre, e 2 bilhões na despesa que estão condicionadas. E como que nós conseguimos fazer isso sem alterar? É porque os investimentos, senhor presidente, das emendas coletivas e individuais fizeram com que, na regra de ouro, houve um aumento de investimento em R$9 bilhões. E quando esse investimento aconteceu, nós temos, então, condição de levar parte das despesas condicionadas para as despesas consideradas livres. E por falar em reajuste, o projeto do orçamento do ano que vem traz uma autorização para um aumento salarial do funcionalismo público. Mas o governo enviou uma medida provisória ao Congresso propondo que ele seja adiado por 12 meses. Se os parlamentares aprovarem a MP, o próximo governo terá uma flexibilidade de R$4,7 bilhões para gastar com outras despesas. A última semana foi de muita negociação para a análise dos relatórios setoriais que faltavam e do parecer final do senador Valdemir Moca. O presidente do Congresso disse que se a lei orçamentária para o ano que vem não for aprovada até a próxima sexta-feira, por causa de um esvaziamento da casa, não haverá recesso parlamentar. Essa questão não pode ficar numa pendência
por falta de quórum, falta de presença. Se nós conseguirmos na terça e na quarta quórum para votar os PLNs e os destaques que podem ser votados, os PLNs podem ser votados em globo, como nós votamos mais de 40 PLNs, só tem 4 pendentes. Então, votaríamos os PLNs, votaríamos os destaques e na sequência votaremos o orçamento. Se isso não for possível, eu vou convocar para quarta-feira. Se não for possível, eu vou convocar para quinta-feira de manhã. Se não for possível, eu vou continuar convocando o Congresso até que tenhamos quórum para fazer as deliberações. O orçamento é normalmente votado em dezembro pelo Congresso Nacional. Deputados e senadores aprovam neste mês o orçamento para o ano que está chegando. Mas em 2016 não foi assim. O orçamento não tinha sido aprovado em 2015. Deputados e senadores só conseguiram votar a peça orçamentária em março de 2016. Desde então, não acontecem atrasos na votação. Mas este ano a coisa não está tão tranquila assim. André, está uma correria aqui no Congresso para aprovar o orçamento ainda este ano. A comissão mista aprovou o relatório na quinta-feira. A expectativa é de que o orçamento seja aprovado pelo Congresso nessa semana que está entrando. Foi sobre esse e outros assuntos que eu conversei com o Ricardo Volpe, que é diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Ricardo, normalmente a lei orçamentária anual ela fica para os últimos dias mesmo dos trabalhos legislativos do ano, né? Esse ano não vai ser diferente, não é isso? Então, a lei orçamentária para 2019 chegou em 31 de agosto aqui no Congresso Nacional. Em função do calendário eleitoral, houve esse atraso porque o prazo de emendas dos parlamentares, deputados, senadores, as comissões, né, e as bancadas estaduais, que são os autores de emendas, tem entre dia 1º de outubro a 20 de outubro. Em função do segundo turno, houve uma prorrogação do prazo, que atrasou. Nós votamos os relatórios setoriais, né, e agora resta votar no plenário do Congresso Nacional, quarta-feira, a lei orçamentária para 2019. Existe a possibilidade de não acontecer isso, de não ser votado ainda esse ano? Caso não acontecesse isso, como é que seria? Então, caso esse orçamento não seja votado até 22 de dezembro, aí tem duas possibilidades, né? Fazer uma convocação do Congresso Nacional para deliberar em janeiro, né? Ou ficaria para o próximo parlamento. Não sendo aprovado esse orçamento nesse exercício, né, nesse ano de 2018, o ano de 2019 se inicia com o chamado duodécimos, né, com a execução provisória. Então, o Executivo tem autorização para realizar as despesas obrigatórias, o custeio administrativo na base de um dozeavos, que é pagamento de energia, de água, contratos, só os investimentos que não podem ser realizados enquanto não forem aprovada a lei orçamentária. Agora, uma coisa interessante, se for aprovado pelo Congresso até quarta, quinta-feira, como é que é o prazo para sanção, né? Quem que deve sancionar o projeto para virar lei? Então, sendo aprovado na quarta-feira, gerados os autógrafos, as consultorias têm um prazo para a geração dos autógrafos e encaminhar para a Presidência da República, né? Aí começa a correr o prazo para a sanção de 15 dias úteis, então é possível ou o presidente Michel Temer sancione antes do dia 31, ou fique, que é o mais provável, para o próximo presidente, no caso o presidente Bolsonaro, sancionar a lei orçamentária que ele vai executar. Eu também queria que você comentasse, Ricardo, o fato do relator geral, o senador Valdemir Moca, ter aberto a possibilidade para a equipe econômica de transição, né, do próximo presidente, de fazer sugestões a esse orçamento para que ele acatasse como emendas de relator, né? E isso acabou não acontecendo? Foi dada a possibilidade, até a votação do último relatório setorial, que aconteceu agora, recentemente, para a equipe de transição encaminhar repriorização de gastos, fazer ajustes no orçamento. Nós fizemos reuniões com a equipe de transição, mas o prazo era muito curto para poder reavaliar uma peça orçamentária que é tão complexa, e aí o governo optou de estudar melhor e, durante a execução, se for necessário, mandar créditos para o Congresso e fazer os ajustes necessários. Certo. Além disso, também tem uma questão relevante que vai exigir a deliberação do Congresso,
é a chamada regra de ouro. Então, pela primeira vez, né, o orçamento está prevendo uma insuficiência de fonte para pagamento de despesas. Então, a Constituição exige que o montante de despesa de capital seja equivalente às operações de crédito. Numa linguagem bem simples, né, nós devemos fazer dívida, que é a operação de crédito, é uma dívida, para investir, né, para comprar uma casa, um carro. Caso tenha dificuldade financeira, você vende seu patrimônio e busca saldar a sua dívida, né? Então, o Estado não é diferente. Ele tem que ter um equilíbrio, né? Porque se você pega operações de crédito acima do seu investimento ou despesa de capital, significa que você está financiando o seu custeio para você sobreviver, pagar a sua conta do dia a dia, que não é ideal a gente pegar dinheiro do banco para comer, né? Então, nesse ano, o governo está prevendo 258 bilhões dessa insuficiência de recursos, que precisa de títulos para poder executar, e esses recursos ficaram basicamente nos benefícios previdenciários e assistenciais, Bolsa Família, pagamento de aposentadorias, etc. Isso vai exigir um crédito aprovado no ano que vem por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. E existe uma tendência, na sua opinião, de que na elaboração do orçamento, os parlamentares eles estão com uma nova mentalidade, uma nova postura por causa da regra do teto de gastos? Isso, na sua opinião, está acontecendo? Sim, o teto de gastos ele tem um caráter bem disciplinador. Porque ele deixa claro que para você levar uma despesa de determinada área, ou uma despesa pública que seja com investimento, para atender um serviço ao cidadão, você tem que reduzir em outro local, né? Então, é fundamental que o Estado, no momento de déficit, né, de 139 bilhões de reais, né, primário, que para poder aumentar ainda mais uma despesa pública, você tem que retirar de outro lugar, porque a gente precisa promover um ajuste fiscal, né? Seja pelas reformas estruturantes que estão por vir, como a Previdência, mas também de eficiência no gasto, de melhor gestão daquilo que o Estado faz, né? Então, essa escolha com o teto de gastos, né, para você aumentar de um lado, vale tanto na gestão dos ministérios, todos os órgãos, legislativo, executivo e judiciário, como também do parlamento. Então, o teto de gastos deixa claro que tem uma restrição orçamentária, o dinheiro não é infinito. No passado, o Congresso, assim como o executivo, numa dificuldade fiscal, reestimava um pouco mais as receitas para poder caber todas as despesas. Com o teto, esse estímulo, né? Tanto é que esse ano o Congresso, pela primeira vez dos últimos anos, não reestimou as receitas. Não reestimou as receitas. O que, por consequência, deu uma pequena capacidade para o relator geral, para os relatores setoriais e para as próprias bancadas de alocar recursos. Esse foi o menor nível histórico recente, né? Apenas 3 bilhões de reais que os relatores, vamos chamar tanto geral quanto setorial, tiveram para trabalhar fora os cortes na proposta do Executivo. Então, o relator fez um corte prévio na proposta e distribuiu esses recursos. Além desses recursos que foram retirados da proposta por meio desse corte prévio para distribuir para os relatores trabalharem, nós temos duas cotas, vamos chamar assim. Uma cota chamada orçamento positivo das emendas individuais, que deu em torno de quase 10 bilhões de reais, e uma cota para as emendas impositivas de bancadas, que são 6 emendas impositivas, no total de 13 bilhões e 700. Então, o Congresso já vem na proposta encaminhada pelo Executivo com uma cota para emendas impositivas, individuais e de bancadas. Além desses recursos para as outras emendas não impositivas das bancadas e também das comissões temáticas, você precisa desse corte, que esse corte foi de 3 bilhões de reais. Tá certo, Ricardo. Eu agradeço sua participação aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Este foi o Senado Notícias Revista. Eu lembro que você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Obrigado, tchau.